many. Uma das balas dizia: pegue essa fascista. Counting or not counting gang violence? Pegue essa fascista. Se não bastassem as guerras demoníacas que a gente tem visto nos últimos anos, o assassinato de Charlie Kirk é uma das cenas mais chocantes que eu já vi na minha vida inteira. Eu vi um momento do disparo, sem censura, e várias vezes porque eu simplesmente não conseguia acreditar. A princípio eu achei até que era IA, mas de repente meu feed começou a inundar de notícias. Aí eu tive certeza que era real. A quantidade de sangue que jorrava dele é uma imagem que vai levar anos pra sair da minha cabeça. Eu não recomendo que ninguém assista porque simplesmente é horrendo demais. Você pode até discordar ou concordar das posições de Charlie. Mas nesse caso aqui, perante a lei mundial, vamos lembrar que só existe um assassino. E não é o Charlie. Ele estava em um evento pacífico e plural, conversando e debatendo assuntos com estudantes no campus da Universidade de Utah. E ele fazia isso pacificamente por todo o país. Montava uma tenda com a autorização das universidades e colocava microfones com quem quisesse dialogar com ele. Os alunos iam dialogar porque queriam. E isso torna o contexto do crime ainda mais macabro. Ele estava dentro de uma universidade conversando com estudantes e teve a sua morte friamente planejada e executada ali mesmo. Felizmente, o assassino se entregou e vai ser levado à justiça. É esse rapaz aqui, ó, chamado Tyler Robinson, de 22 anos. Ele usou um rifle com uma mira telescópica para matar Kirk. E atenção agora, em uma das balas encontradas com o assassino estava escrito: pega essa, fascista. Esse vai ser o ponto central desse vídeo. Aqui no Brasão de Armas, vocês sabem que a gente estuda história. E nós vamos usar a história para entender como e por que esse crime horrível aconteceu. E nós vamos provar que tem uma frase nesse mundo que é incontestável: a história se repete. A história se repete para coisas ruins, mas também se repete para coisas boas, como, por exemplo, eu ganhar o prêmio Best de melhor influenciador de educação do Brasil pelo 3º ano seguido. Então, para aliviar um pouquinho o peso desse vídeo, clica no link agora que eu deixei no comentário fixado, que vai te levar direto pro meu cartão de votação. Não leva nem 20 segundos, galera. É como eu sempre digo aqui, vocês são os melhores que eu tenho. Então vamos lá, se prepara que esse vídeo vai ser extremamente pesado. Todos os estudos que eu vou citar aqui estão no meu livro Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo, que eu lancei esse ano pela editora Dialética. Um livro repleto de fontes primárias que ajudam a gente a entender justamente a tragédia do comunismo que estava conectada ao fascismo também. É um estudo de linguagem fácil que vai te ajudar a compreender melhor todo o terror causado pelo comunismo. O link tá na descrição para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E um disclaimer rápido aqui, galera, e necessário também. Eu não tenho envolvimento com partido ou movimento político nenhum, por isso ganho político aqui não me interessa. Eu sou só um historiador que ama o que faz, mostrando como a história afeta o presente de maneira perigosa. Dito isso, vamos pro ponto central do vídeo então. Uma das razões do rapaz puxar o gatilho é claramente ideológica. Não é à toa que a polícia e a imprensa do mundo todo tá dando muito destaque a isso. A polícia de Utah e o FBI encontraram escrito em uma bala do rifle de Tyler: pegue essa fascista. Segundo o assassino, Charlie Kirk era fascista. Logo, ele merecia aquela bala porque ele era fascista. A imprensa brasileira ajudou a endossar esse suposto extremismo de Kirk. Olha a quantidade de matéria irresponsável publicada pela imprensa brasileira após a morte de Kirk. Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando nesta quinta-feira o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente Donald Trump. A Globo é um lixo, eu posso te provar. Divulgou o seguinte: influenciador de extrema direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra em Universidade dos Estados Unidos. O cara acabou de ser assassinado de uma forma totalmente fria e cruel, e eles querem ficar apontando que o cara é extremista, querem falar que o cara invadiu o Capitólio, foi responsável por isso. Sei que essa história pegou muito mal pra eles editaram a manchete. Mas pesquisando no Google você ainda consegue encontrar o título da matéria original. A notícia do assassinato de Kirk tá sempre ligada a supostos atos ruins. Mas sabe quantas pessoas ficaram surpresas com essa postura da imprensa tupiniquim? 0. Olha essa aqui da Folha de São Paulo. Influenciador de extrema direita era conhecido por defesa armamentista e falas preconceituosas. Só esqueceu de dizer quem acha isso. Ele era casado, pai de 2 filhos, seguia as leis americanas, mas se tem uma visão ideológica diferente da imprensa, logo ele é extremista.
E aí você imagina um cidadão comum lendo uma matéria dessa que não entende muito bem esses termos, porque tem mais o que fazer do que essa estupidez de ficar rotulando as pessoas. Aí ele vai ler essas matérias e vai ser levado a achar que quem morreu é praticamente um neonazi. Logo, não deve ser tão ruim assim. É tipo quando um bandido morre. Para um cidadão normal, bandido bom é bandido morto. Só que no caso de Kirk, ele não era um criminoso. Não tinha passagem pela polícia, nunca foi preso. Incitar violência explícita contra pessoas sempre foi coisa de fascista, não só fascista, comunista também. Por exemplo, olha o discurso famoso desse tal de Mauro Iassi, professor da UFRJ e membro do PCB. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Tem mais ódio dentro desse coroa do que o Tais e o Kratos juntos, meus amigos. Toma mais um comunista. Estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sabe, peru. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ver uma foto de ter raiva, tem vontade de cuspir. Falar é fácil, quero ver esse homem pra fazer, né, Xandão? Tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Mas por que será que ele ainda não esfolou o patrão? Será que é porque ele não trabalha ou porque só fala e não tem coragem de fazer mesmo? Ou os dois? E esse aqui é de outro comunista. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Qualquer coisa mais agressiva dita por Kirk vai parecer brincadeira de criança perto desses radicais aqui. Aliás, não esqueça que são os próprios comunistas que têm orgulho de dizer que são radicais. E agora entra a história. Na história do século XX, para muitas pessoas até hoje, um fascista ou nazista é da extrema-direita. Só que tem um pequeno problema nisso aí. Se uma pessoa é de extrema-direita ou não, só depende dos olhos de quem vê. Não depende da própria pessoa. Depende do que os outros acham daquela pessoa ou do que acham que aquela pessoa defende. Por isso, poucas palavras no mundo perderam tanto seu significado sério e real como fascista, nazista e extrema-direita. E a imprensa, principalmente, é uma das grandes responsáveis por isso. Só que o abuso do termo também está dentro de outro lugar e que o próprio Tyler já fez parte: as universidades. Ele também foi aluno da Universidade de Utah em 2021, a mesma onde matou o Kirk. E não é segredo para ninguém que um dos gritinhos de guerra que muitos alunos militantes, não todos, mas muitos, em várias universidades pelo Brasil e pelo mundo, mais gostam de fazer é qual? Recua, fascista, recua! 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 Fascista, recua! Recua, fascista, recua! Vamos pensar junto aqui. Dá para imaginar um termo pior para você chamar o seu oponente do que fascista? Comunista também deveria ser uma ofensa e tanto. Só que tem gente que diz que é comunista mesmo. O que não acontece no caso dos tais fascistas. Então não tem nada pior para você desumanizar um suposto inimigo hoje do que classificá-lo de extrema direita e fascista. Porque você coloca aquela pessoa junto com o que houve de pior na história. Então a violência contra esse suposto fascista de extrema direita passa a ser aceitável e até incentivada, porque afinal de contas ele é a personificação do mal. E a personificação do mal deve ser combatida e até eliminada. Eu falo e eu provo. Vamos dar uma olhada aqui na reação de alguns estudantes americanos logo após o assassinato de Kirk. Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Good that people are dying in America. Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? Charlie Kirk got shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that?
Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So. E esses aqui são só alguns. Mas e aqui no Brasil? Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Quão infeliz deve ser a vida desse ser humano por agir assim, comemorando a morte de uma pessoa brutalmente assassinada e que deixa 2 bebês órfãos. Mas nem tudo está perdido, senhoras e senhores. Esse vídeo dele foi derrubado pelo Instagram poucos minutos depois e um evento que ele tinha na PUC Rio Grande do Sul acaba de ser cancelado. Olha a notinha da PUC, que linda aqui. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul informa que o evento Brasil, Pecado Capital com Eduardo Bueno não será mais realizado no Salão de Atos IR, Norberto Rauch, em razão da rescisão do contrato de locação. A PUC reforça seu compromisso com a liberdade de expressão, mas repudia qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana, reafirmando que tal postura não condiz com sua cultura nem com seus valores institucionais. Uma universidade que eu fui aluno e com muito orgulho. A propósito, sabe quem já foi chamado de fascista? Vou dar uma dica para vocês. Não vou responder Thiago Braga, não vou, não tenho, eu tenho mais o que fazer, velho. Ficar fazendo uma resposta a fascista, assim, como se eu não tivesse mais o que fazer. Gente, por favor, né? Vamos levar o debate. Não vou ficar reagindo a de Thiago Braga e respondendo fascista. Não vou fazer isso. Claro, ignoro o fato de eu ter feito vários vídeos de mais de 1 hora dizendo que o nazismo e o fascismo estão entre as maiores desgraças da história humana. Porque o fascismo foi uma grande desgraça na história humana e ele precisa ser tratado com o máximo de seriedade possível. Mas se eu digo que o comunismo também foi uma desgraça histórica, como eu já fiz em tantos vídeos aqui do canal, logo eu só posso ser fascista, dizem os comunistas. Portanto, esse abuso descarado do termo fascista e extrema-direita, que é irradiado irresponsavelmente, tanto na mídia quanto nas redes sociais e por muitos alunos nas universidades, pode ter sido uma das maiores causas da morte de Kirk e pode e vai ser o gatilho para mais violência no futuro. E como a gente pode ter certeza disso? Lembra que eu disse para vocês que a história se repete? Nossa análise até agora foi para mostrar como que o presente se conecta com o passado. Eu falo e eu provo. Sabe qual foi um dos regimes que mais usou e abusou do termo fascista na sua história? Um dos mais desumanos e violentos da história. O comunismo soviético. Vamos deixar um especialista na União Soviética falar. Ele próprio, russo, ex-general soviético e um dos responsáveis por liberar milhões de documentos secretos soviéticos ao mundo. O professor Dmitry Volkogonov aqui na sua biografia de Stalin. Olha só o que ele diz aqui pra gente na página 75. Stalin, que mandara milhões de pessoas para a morte ou para campos de trabalho pela mais tênue suspeita de impureza ideológica, demonstrava uma excepcional falta de escrúpulo ao confraternizar com o fascismo. Pois é, né? O professor acaba de lembrar pra gente que os que mais chamavam os outros de fascistas foram os que se tornaram grandes amigos dos fascistas. É daquelas ironias, né, que provam que os opostos se atraem. É física e química, não tem como mudar. A União Soviética só atacou a Alemanha nazista porque a Alemanha nazista quebrou o pacto e atacou primeiro. Inclusive aqui no meu livro Mitologia Soviética, no mito 3, eu mostro exatamente isso, documentos primários e estudos especializados, como que a União Soviética se aliou à Alemanha nazista e queria permanecer assim por muito tempo. União Soviética e Alemanha nazista, isso sim, 2 exemplos do extremismo mais brutal, se tornaram amigos.
Só que os maiores especialistas do fascismo também concordam com isso. Eu recomendo muito para vocês esses dois livros aqui, ó. Esse aqui é a História do Fascismo, escrito pelo professor Stanley Payne, que é uma obra fantástica, repleta de estudos também, que ajuda a gente a entender toda a origem do fascismo e todos os movimentos que levaram à fundação do fascismo. E essa outra obra aqui do professor Roger Griffin, A Natureza do Fascismo, que é outro livro fantástico também, super necessário para a gente entender justamente como que esse regime surgiu. E aí os professores mostram aqui como que a União Soviética usou e abusou do termo fascista para atacar qualquer pessoa que ia contra as suas políticas, mesmo que elas próprias fossem comunistas. Mas vamos ver essas duas entrevistas aqui dos professores e o que eles têm a dizer sobre esse uso e abuso histórico do termo fascismo para desumanizar os oponentes. The Communist International was the first to use the term broadly because it found the Italian term was very useful as a pejorative or a stigmatizer, as a term of abuse, because it meant something which was violent and authoritarian, apparently for most people really quite bad, and therefore was something to apply to enemies. But the communist propagandists were very lackadaisical in the way they applied it. Everyone was a fascist. This was the era in the 1920s, the early 30s, of hybrid fascism, hyphenate fascism, so that socialists who were not communists were denounced as social fascists, liberals who were anti-communist were denounced as liberal fascists, conservatives who were anti-communist were denounced as conservative fascists. Therefore, from the point of view of the Communist International, everyone else was a quasi-fascist or tending to fascism. The use of fascism as a term of propaganda abuse by the communists in the 20s and early 30s was so broad and so loose, a means merely of stigmatizing opponents, that it had no meaning. Agora eu vou mostrar outra autoridade no estudo do fascismo que também faz a mesma denúncia. O professor Roger Griffin, que escreveu o livro A Natureza do Fascismo. Fascism is particularly problematic because, as you've pointed out, Kevin, it's commonly used both colloquially and journalistically as an expletive boo word, hate word, to delegitimize a perceived enemy, opponent, family members, in the case of some families, who seem to be displaying authoritarianism or fanaticism, and the very popularity of the term erodes its forensic value for analysis and historical debate. This delegitimizing function has also entered the arena of serious political debates and stands off between politicians and nations, where it's bandied about like a verbal missile. Na União Soviética, classificar alguém de fascista era só o que era necessário para tomar seus bens, mandar a pessoa para um campo de trabalho forçado ou executá-la também. É esse tipo de desumanização que acontecia na União Soviética e que representou a morte e o sofrimento de tantos milhões de pessoas. E essa mesma retórica e abuso do termo continua sendo perpetuada até hoje pela mídia, pelas redes sociais, professores e universitários também. E até hoje, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que fazem parte dessas seitas políticas e que defendem revoluções armadas, golpes de Estado e que classificam essas pessoas que são contra essas tragédias históricas como fascistas e, portanto, a violência contra esse tipo de pessoa é legitimada por um bem utópico maior que só existe na cabecinha deles. Quem denuncia isso é o próprio professor Roger Griffin, aqui nessa obra também fantástica dele, Terrorist's Creed, onde ele mostra que a fé utópica cega em uma espécie de ideal salvador é o que une comunistas e radicais islâmicos em seu projeto de sociedade baseado no terrorismo religioso e de Estado. Mas o nazismo e o fascismo são corretamente criminalizados na nossa sociedade e não deve haver espaço para mínima apologia a esses regimes. Da mesma forma, se o fascismo é considerado um crime, chamar alguém de fascista deve ser igualmente considerado um crime pelo terror histórico que só a evocação desse termo causou para tantos milhões de pessoas. Tanto porque agiram em nome dele,
quanto porque sofreram pelo nome dele. O peso histórico dessas palavras deve ser levado muito a sério pela legislação de qualquer país democrático e as pessoas precisam ser responsabilizadas legalmente pelo uso irresponsável que fazem delas ao desumanizar outras pessoas. O uso e o abuso de termos criminosos e também a incitação à violência aberta contra outras pessoas devem ser criminalizados para o bem da própria sociedade. O julgamento do caso de Charlie Kirk vai trazer novas informações relevantes que poderão nos ajudar a compreender melhor todo o contexto. Mas o que não muda e não vai mudar é que em 10 de setembro de 2025, como em outras partes do mundo e em outras épocas, 2 filhos crescerão sem um pai, graças a um dos maiores cânceres da sociedade ocidental: o extremismo político.